Entendi. Shabbat Shalom a todos vocês. Nós somos a congregação Moreste Yeshua, aqui de Salvador, Bahia. E hoje nós vamos trazer o estudo das porções Matot e Maasei, né? O Mehubarot. São duas porções juntas. Porção Matot significa tribos, e a porção Maasei significa jornadas, né? Ela vai lá a partir de Números capítulo 30, até o final do livro de Bemidbar, né? Do livro de Números. E eu trouxe aqui um pequeno resumo para vocês aqui. E Valdo vai colocar na tela para vocês aí esse resumo. E o resumo de toda a porção, né? A porção começa falando sobre os votos das mulheres, ali, né? Não só das mulheres, mas foca mais na questão das mulheres, porque tem mais peculiaridades ali. E eu vou comentar um pouco sobre isso também. E vocês vão sempre aí perguntando, interagindo, tanto no chat, e o pessoal que está na congregação presencialmente pode também pedir a palavra aí no microfone, ou falar com o Ed, ou falar com o Valdo, para que o Valdo possa fazer uma paráfrase e expor, né, a opinião ou dúvida de vocês, tá? Então, voltando ao resumo aqui, nosso resumo slide 57, a Paraxá começa ali falando sobre os votos, depois Valdo vai dar mais um clique, vai aparecer aí a guerra sobre os midianitas, depois as terras além do Iarden, né, além do Jordão, que são dadas ali a 2,5 tribos, depois a Paraxá começa, aí já entra na Paraxá Massei, né, termina a Paraxá Matot e entra na Paraxá Massei, falando sobre todas as jornadas que Israel fez no deserto, né. Depois o Eterno vai e fala para Moshe os limites dessa terra, da terra de Israel, né, vai dando todos os limites de norte, sul, leste e oeste. No próximo slide 58, o Valdo vai dar cliques e vai aparecendo os tópicos embaixo. A Paraxá continua falando sobre as cidades dos levitas, depois as 6 cidades refúgios, que eu vou comentar também um pouquinho sobre isso, e a porção termina falando ali sobre as questões das filhas de Zelofhad, né, ou como é traduzido em português, Zelofead, uma tentativa de transliteração do nome Zelofhad, porque Zelofhad, ele teve só filhas, não sei se foram 4 ou se foram um pouco mais, essas filhas não teve homens e elas pediram a Moshe herança, né, já que não queriam que a herança do pai dela se perdesse, e Moshe achou justo, né, consultou o Eterno, e o Eterno ratificou ali a justiça, e foi dado a ela o direito. E os homens da tribo de parentes dela foram falar para Moshe dizendo que elas deveriam se casar com as pessoas da mesma tribo, porque elas receberiam herança, e se elas casassem com homens de outra tribo, a herança deles se perderiam, né, porque foi uma exceção elas receberem a herança, já que não tinha homem em Israel, e isso foi colocado como regra, né? Quando um homem não tiver filhos homens para passar a sua herança será passada para as suas filhas mulheres, se ele tiver, né? Se não tiver filhas, vai passar para um parente próximo, e assim por diante. Então, nesse caso em específico, a herança deve ser passada para dentro da mesma tribo, para não ficar misturando as tribos. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso também na nossa porção. Na lâmina 59, Valdo vai colocar na tela para vocês, eu vou falar um pequeno roteiro que a gente vai seguir nesse estudo, né? Eu fiz um resumo de toda a porção para você relembrar, você que estudou em casa durante a semana. E agora um pequeno roteiro. São apenas 4 itens que a gente vai estudar hoje, né? Eu vou falar um pouco sobre esses votos. O Valdo vai dar cliques, vai aparecer os tópicos aqui embaixo, né, os votos. Depois eu vou falar um pouco sobre o pecado e a responsabilidade do pecado, né, que é diferente, é um tema bem interessante, e eu vou até talvez ser um pouco polêmico para alguns, né? Então eu peço sua atenção nesse momento do estudo, e peço que você deixe seu comentário também, pois com certeza é um tema difícil, e com certeza eu vou aprender também com vocês, tá?
vamos falar um pouco sobre esse evento das filhas de Zelophehad, né, que eu achei também bem legal, e dá para a gente fazer um paralelo também com a situação de Yeshua. E a gente termina o estudo de hoje falando sobre as cidades refúgios, tá legal? Esses são o nosso roteiro, nosso pequeno roteiro, acredito que vai ser rápido, né? E eu tô vendo aqui no YouTube, tô vendo vocês aqui no YouTube, se vocês fizerem algum comentário, alguma coisa, eu vou tentar responder, tá bom? Vamos iniciar o nosso estudo falando sobre a questão do voto, né? O Valdo vai colocar na tela a lâmina 60, e nessa lâmina 60 eu coloquei aí Neder, escrito, né, como título do estudo Neder, que Neder significa literalmente voto. Significa literalmente a questão de você fazer um voto ao Eterno. E eu coloquei aqui um verso da nossa Torá. E o verso diz o seguinte, Números capítulo 30, versículo 2. Quando um homem, eu grifei essa parte homem, né? Quando um homem fizer um voto ao Eterno, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, aí eu grifei também essa parte para você prestar atenção. Olha só. Não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Né? Números capítulo 30, versículo 2. Esse é um verso logo no começo do nosso estudo semanal. Tá? Então, olhe a responsabilidade de um voto, né? Que o Eterno ordena. Se fizer voto, você deve cumprir aquilo que você falou, principalmente se você for homem. Né? Então, aí depois o Eterno diz assim: mas se for uma mulher que fizer um voto, as coisas complicam um pouquinho. Por quê? Porque a mulher ela está sob a autoridade de alguém, normalmente falando, em regra. Existem exceções. E as exceções também são trazidas nessa porção. Quando a mulher está sob responsabilidade de alguém, olha só como o Eterno respeita essa questão de hierarquia, essa questão do direito de cada um. Né? O Eterno, que é um ser todo-poderoso, que é um ser infinitamente poderoso, né, e glorioso, e sábio, e justo, mesmo assim ele respeita o limite do homem, né, do ser humano. E ele não se coloca superior, né, a essa instituição família, que hoje em dia várias pessoas, né, defendem que o Estado seja superior à família, né, que defendem que seja mudado, que seja modificado essa célula de família. Então, observe como o Eterno respeita essa instituição. Mesmo o Eterno sendo superior ao homem, quando uma mulher faz um voto, o Eterno respeita a opinião de quem ela está subordinada. Se for o pai, caso ela seja solteira, se for o marido, caso ela seja casada. Ou seja, uma mulher promete alguma coisa ao Eterno. Ela faz um voto, ela diz assim: olha, se eu conseguir se eu conseguir algo que eu quero, Eterno, eu te prometo te oferecer essa oferta, eu te prometo fazer isso aqui para tu. Né? E o homem, se o homem descobrir isso aí, o pai ou o marido descobrir esse voto, ele não concordar com esse voto, ele diz assim: não, eu anulo esse voto. E esse voto está anulado. O Eterno fala que não tem problema nenhum. A culpa não incide sobre ela, nem sobre ninguém. O voto está anulado. Olha o poder que o Eterno concede ao chefe da família. Isso é muito bonito. Isso deve ser tomado para nós como lição, que a família deve ser respeitada, deve ser preservada, né, que a nossa liberdade individual deve ser preservada. Nós devemos olhar, eu sempre puxo isso para mim, gente. Eu olho para o Eterno, meu Deus, né, e olho para os servos dele, que são direcionados por ele, como exemplo. Então, uma atitude que o Eterno rejeita, eu também vou rejeitar. Uma atitude que o Eterno aprova, eu também devo aprovar. As atitudes que o Eterno, como o Eterno respeita a nossa liberdade, eu também respeito, eu também devo respeitar. Devo respeitar essa liberdade com meus amigos, com minha família. Assim como o Eterno age, assim nós devemos agir. Lógico, não somos perfeitos, nós erramos, mas o nosso alvo, nossa mira tem que ser isso. Então, essa porção começa com esse ensino, e eu achei muito
grande, muito lindo, e eu me senti na obrigação de falar sobre isso. E eu coloquei o verso para vocês aí na lâmina 60, a Valdo vai colocar novamente lá na tela, e Valdo vai dar um clique e vai aparecer aqui, ó, o verso, exatamente isso que eu falei para vocês, Números capítulo 30, versículo 5, diz o seguinte: mas se o pai, no dia em que tal, souber o desaprovar, ou seja, desaprovar esse voto, eu coloquei um grifo aí para você dar uma importância maior a essa parte. Olha, se o pai desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Eterno lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Então, olha só que legal. Eu vou até tomar a liberdade de ser um pouco mais ousado e abranger isso aqui até para o homem também. Então, se a pessoa é homem, mas a pessoa ainda está morando na casa dos pais, a pessoa ainda não é independente, a pessoa ainda não faz o que quer. Embora seja homem, a pessoa está sujeita à autoridade do seu pai porque está sobre a casa do seu pai, está sobre as regras do seu pai. Então, nesse caso, independente de ser homem e mulher, eu entendo, minha opinião particular, eu entendo que nenhum homem que ainda está sobre a tutela do pai é dono do seu nariz para fazer o voto que quiser, o pai tem o poder de anular. Quando ele sair da casa do pai, aí sim ele cumpre o voto que ele prometeu, porque ele vai ser dono do seu próprio nariz. Se esse voto não tiver tempo para ser cumprido, lógico, né? Se esse voto tiver um tempo, aí cabe ao pai, aquele que está sob a autoridade, decidir se aprova ou não aquele voto. Mas isso aí já é uma opinião minha, porque o texto não deixa isso claro. Depois eu vou perguntar a opinião de Ed e de Lorisvaldo sobre isso, para saber o que eles acham, mas é um tema que eu acho muito legal. Né? E continuando nesse mesmo tema, antes de eu passar a palavra para o Ed ou para o Lorisvaldo, ou para alguém da nossa sinagoga que queira comentar sobre isso, né, eu vou continuar dando mais versos sobre esse tema para fundamentar melhor aquilo que eu estou ensinando para vocês. Olha só, na lâmina 61, né, o Eterno aqui comprova que o marido também, essa autoridade do pai, quando a mulher casa, passa-se para o marido. Né? E está escrito lá em Números capítulo 30, versículo 8. Diz o seguinte, olha só, está grifado também para você prestar bastante atenção nessa parte do texto. Ó. Mas se seu marido o desaprovar, desaprovar o que, gente? Desaprovar o voto que a mulher fez. Né? No dia em que eu ouvi e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o Eterno lhe perdoará, ou seja, ela não precisa cumprir aquilo ali. Né? Não vai ter nenhum pecado, não vai ter nenhum problema sobre ela. O marido aqui, o texto está deixando claro, ele exerce o mesmo poder que o pai, nesse caso. E o Eterno continua com a instrução. Né? Paulo vai dar um clique, vai aparecer aqui embaixo. Números capítulo 30, versículo 9. No tocante ao voto da viúva ou divorciada, eu grifei essa parte para você, olha só. Viúva e divorciada. Tudo o que se obrigar lhe será válido. Ou seja, a viúva e a divorciada, o voto dela vai ser igual a um voto que um homem fizer. Por quê? Porque não existe nenhuma autoridade acima dela. Ela é dona do próprio nariz, podemos dizer assim, né? Uma figura de linguagem. Então, tudo que ela cumprir, ela pode fazer. Ela não precisa pedir permissão a ninguém, ela não precisa da aprovação de ninguém. Ela é dona do próprio nariz e ela pode fazer aquilo ali, ela deve fazer o que for cumprida. A gente pode abranger um pouco isso aí, já vou ser ousado novamente, abranger um pouco isso aí. Mesmo aquela mulher que for solteira, mas que não estiver morando mais na casa do pai, estiver conseguir bancar suas próprias contas, conseguir ser independente, essa mulher, eu acredito particularmente, que ela também, por ser dona do seu nariz, ela deve cumprir tudo o que prometeu ao Eterno, porque não existe nenhum impedimento sobre isso. Enquanto ela for dona do seu nariz, enquanto não tiver nenhuma autoridade sobre ela, ela deve cumprir tudo o que prometeu, o que fala. Né? Então, eu acho isso muito importante e isso não deve ser perdido na nossa geração. Aí tem uma coisa muito importante aqui na próxima lâmina, lâmina 62. O Valdo vai colocar na tela para vocês e está escrito o seguinte, olha, mas se de todo lhes anular, depois de os ter sabido, ele levará sobre si a iniquidade dela.
Números capítulo 30, versículo 15. Então, o que é que o Eterno está querendo dizer aqui? O Eterno está querendo dizer o seguinte, olha, se o marido soube do voto da mulher, marido ou pai, né, soube do voto da mulher, e ele não gostou, não concorda, ele anula aquilo ali e não tem problema nenhum. Mas se ele se calar, se ele concordar, a mulher se torna na obrigação de cumprir o que prometeu. Por quê? Porque aquele a quem ela está sujeito concordou com aquilo ali. Não, você prometeu isso aqui, minha filha, ou você prometeu isso aqui, minha esposa. Então, cumpra o que você prometeu, eu concordo, pode cumprir. Então, ela se torna na obrigação de cumprir o que fez. Se ela não cumpre, ela entra em transgressão contra o Eterno. Mas se o marido concordou, né? Ele concordou, não, pode fazer. E depois ele pensou um pouquinho assim, ou depois passou o tempo, ele se arrependeu. Não, não, não quero que você faça mais isso, não. Então, o que é que a mulher deve fazer? O texto ele não fala aqui de forma clara o que é que a mulher deve fazer. Mas ele diz aqui o seguinte: ele vai levar a iniquidade dela. O que é que fica subentendido para mim? Qual é a minha interpretação? Que eu vou perguntar isso também aos meus irmãos que estão aí me ouvindo. A minha interpretação é o seguinte: a mulher não faz o voto, ela não vai fazer, ela vai obedecer, ou ao pai ou ao marido, ela vai obedecer, mesmo o pai concordando depois mudando de ideia, ela vai obedecer, ela não vai fazer, porém gerou iniquidade aí, houve pecado aí. E quem vai responder por esse pecado? O pai ou o marido, que aceitou e depois mudou de ideia. Ou seja, ela vai estar livre dessa obrigação, desse pecado. Porque quem vai responder por esse pecado? O pai ou o marido. E por que o pai ou o marido pecou? Porque concordou e depois resolveu mudar de ideia. Então veja a responsabilidade do homem aí. Veja a responsabilidade, veja o peso que o comando, quem está no comando, quem está exercendo liderança, tem. Né? Então, veja o peso que existe sobre Ed, né? Não só sobre Ed, sobre todos os líderes, que a quem mais é dado, mais é cobrado, como falou nosso grande mestre. Antes de eu ir para o próximo tema que está ligado a esse, né? Está ligado a essa questão do pecado, quem responde, né? Eu vou perguntar ao Ed ou ao Valdo se ele quer falar alguma coisa, se quer comentar alguma coisa sobre isso, ou se alguém da nossa sinagoga quer comentar alguma coisa, e eu vou ver aqui no YouTube se alguém comentou alguma coisa também. O Nel, eu concordo plenamente nisso aí. Eu vejo pelo texto que é exatamente isso. Se o pai ou o marido mudar de ideia depois, a mulher vai obedecer ao pai ou ao marido e não vai cumprir o voto que ela havia prometido. Porém, o pecado recai sobre o homem ou sobre o marido ou sobre o pai. Isso é fato. E em relação, como você falou, a uma moça que, mesmo não sendo viúva, mas não está debaixo da autoridade, tipo as filhas de Zelofhad, né? Que não tinha mais pai. E se não forem casadas, eu creio que segue o mesmo princípio da viúva. Elas são donas do próprio nariz. Eu não gosto nem de dizer nariz, eu gosto da própria cabeça, que é onde está a mente. Elas são donas de sua própria cabeça. Então vai valer sobre elas a mesma regra de uma viúva, né? E um filho homem, eu acredito que o filho homem menor de 20 anos, né, que ficaria semelhante à filha moça, né, de ter que estar debaixo da tutela do pai. O filho maior de idade, ele já, como já era um projeto de sair de casa e ter sua própria família, aí eu creio que já não entrava nessa regra. Mas é uma questão particular. Loures também quer fazer um comentário aqui, vou passar para ele. Nel, é referente a justamente esse ponto, onde o homem está sujeito também ao pai poder anular o voto dele. Eu concordo que realmente para o homem também pode vir sobre ele essa condição, desde quando ele é dependente completo do pai ainda. Quando ele passa a trabalhar, ter o seu salário, mesmo ele morando com os pais, ele já tem consciência de tudo que faz, ele já não é totalmente dependente dos pais, ele tem já o seu salário, ele já tem algo, já está projetando para sair de casa, ele tem o respeito ao pai, mas eu acredito que o pai não tem poder dele anular um voto feito a Adonai.
enquanto ele é criança, enquanto ele é totalmente 100% dependente dos pais, então tudo que eles fazem diz respeito aos pais também. Quando ele já está projetando sair, ele já consegue já se manter e ele faz um voto a Adonai. Eu acho que somente a mulher aí é que sempre vai estar sujeita à autoridade do pai ou do marido, ou ela só vai ser livre se ela for viúva, se ela estiver ali sem ninguém sobre ela. Mas o homem eu acho que tem esse limite também, se ele não tiver, se ela for viúva e não tiver mais pai com quem ela mora e seja dependente. Perfeito, Valdo. Resumindo aqui, né, o que a gente falou, para você que está nos ouvindo, né, não perder o fio da discussão. Resumindo, se você... Eu gostei dessa expressão que Ed utilizou, né? Dono da própria cabeça. Realmente se encaixa melhor. A linguagem popular fala nariz, né? Mas a cabeça é melhor, a mente ali. Então, se você quer ser independente, quer ser dono da própria cabeça, né? Seja autossuficiente. Né? Então, a liberdade, ela traz um preço. Você não quer dever satisfação a ninguém, então você tem que ser autossuficiente, você tem que saber viver sozinho, saber se suster, resolver seus próprios problemas. Aí sim, você tem condições, né, de ser dono da própria cabeça e vai ter o ônus da liberdade, né, e também o bônus da liberdade. Né. Voltando aqui ao tema, lembra que a gente estava falando que o números 3015, que Walter vai colocar aí na tela a lâmina 62, né? Vai estar aqui embaixo para vocês, números 3015. Quando a pessoa muda de ideia, o responsável muda de ideia, né? O responsável, o subordinado faz um voto, no caso aqui a mulher, faz o voto e o responsável concorda. Mas depois ele resolve mudar de ideia. Então, subentende-se que essa pessoa obedece ao chefe da família, obedece, porém houve um pecado aí. E quem vai responder por esse pecado? Aquele que mudou de ideia, ou seja, o responsável pela família, ou o pai, ou o marido. Nesse gancho, gente, eu vou trazer um tema aqui bem complexo, né, que é justamente essa questão. Valdo vai dar mais um clique, vai aparecer nessa mesma lâmina 62, um comentário meu. Existe o pecado e existe quem responde por esse pecado. Às vezes, quem cometeu o pecado responde por ele. Mas, às vezes, quem levou a cometê-lo é quem responde. Então, vou tentar parafrasear isso aqui de outro jeito. O pecado, ele existe. E alguém, quando existe pecado, alguém tem que responder por ele. Alguém tem que responder. Então, às vezes, quem cometeu o pecado, na maioria das vezes, quem cometeu o pecado é quem responde pelo pecado. Mas, às vezes, quem cometeu o pecado não responde por ele sozinho, divide essa responsabilidade com quem ajudou a cometer ou com quem levou a cometer. E, às vezes, quem cometeu o pecado não responde nada, fica inocente, embora tenha cometido um pecado, mas quem responde por aquilo ali é quem levou a pessoa a cometer aquele pecado. Isso é um assunto polêmico, um assunto difícil, mas eu vou tentar trazer aqui para vocês e ver o comentário de vocês sobre isso. Eu coloquei aqui nessa mesma lâmina, né? Vejamos, por exemplo, o divórcio. Divórcio é uma coisa complexa, né? Uma coisa complexa nas escrituras, e o nosso grande mestre Yeshua, ele comenta sobre isso, explicando a Torá, e ele traz um ensinamento muito profundo. Na minha opinião, não houve nenhuma mudança de nada aqui, tanto é que os próprios inimigos de Yeshua reconheceram que não foi nenhuma mudança, foi um aprofundamento que Yeshua trouxe da Torá, uma aula, e deixou todos aqueles inimigos dele ali de boca calada sobre esse tema. Por que eu estou trazendo esse tema do divórcio? Porque eu acho que tem uma ligação muito forte com essa questão do voto. Da mesma forma que no voto, o voto foi quebrado aqui, né? Mas não foi quebrado pela pessoa, o que a pessoa quis, foi pregado pelo pai da pessoa, que aceitou e depois mudou de ideia, ou pelo marido da pessoa, e quem vai responder por esse voto, por esse pecado, vai ser o pai ou o marido da pessoa. Eu achei interessante fazer esse gancho aqui com o divórcio. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu vou colocar o texto aqui na tela, na lâmina 63, o texto de Mateus, do Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 9.
Esse pequeno trecho eu vou ler com vocês rapidinho, vai aparecer na tela e vocês podem, se você estiver na nossa sinagoga, não sei se você está me vendo aí na tela, se você estiver vendo vai aparecer no telão, se você não estiver vendo, abra sua Bíblia e leia rapidamente aí, Mateus 19, capítulo 3 e 9. Vieram a ele quem? A Yeshua, alguns fariseus e o experimentavam, isso aqui tem que ser grifado, né? E a pergunta ali era para experimentar, era para testar Yeshua, e não para realmente querer receber um ensinamento, sem nenhuma má intenção. Então, eu sempre comento sobre isso, né? A pessoa, no meu TCC, eu até comentei sobre isso. Uma resposta que é dada para alguém que quer aprender é diferente de uma resposta que é dada a alguém que quer te experimentar, que quer te testar. A resposta dada a alguém que quer testar é uma resposta técnica, é uma resposta formulada para dizer a verdade, porém para amarrar essa verdade de tal forma para tentar se livrar de qualquer mal-entendido, né? Já a resposta dada para alguém que quer entender aquilo ali é uma resposta toda carinhosa, é uma resposta que tenta dar o máximo de exemplos possíveis, é uma resposta que tenta ser o mais abrangente possível. A diferença está nisso, né? Quando a pessoa quer aprender, a resposta do professor tenta abranger todas as situações possíveis para que essa pessoa entenda da maneira mais clara possível. Quando a pessoa quer lhe testar, você tenta dar uma resposta mais resumida possível, né, que diga a verdade. Pode falar, Ed. A resposta técnica aí, para você está falando para alguém que quer lhe testar, a resposta ela precisa ser técnica e ao mesmo tempo enigmática, para deixar a pessoa, o que perguntou, com a pulga atrás da orelha, né? Verdade, verdade. Você tenta jogar o problema para ele, né, Ed? E quem quer aprender, a resposta tem que ser clara, né? Clara, Isso. sem enigmas, né? Isso, a diferença exatamente. É isso aí. Exatamente, Ed. Além desse enigma, né, às vezes, a maioria das vezes, Yeshua, para dar o justo pagamento àqueles que queriam testar, Yeshua dava a resposta, falava a verdade, né, e trazia um problema para ver se eles conseguiam resolver, para ver se eles conseguiam ver se a doutrina deles, se a interpretação deles conseguia sobreviver à verdade. E Yeshua ali humilhava eles ali, né? Então, é uma resposta diferente. E foi esse caso aqui. Vamos ler, Mateus 19, 3 ao 9. Vieram eles alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Olha só essa parte da frase, gente. Por qualquer motivo. Como é que a pessoa pergunta um negócio desse? Né? É claro que não, é claro que a resposta é não. E Yeshua respondeu a eles, né? Não tendes lido, olha só a resposta de Yeshua. Yeshua podia dizer não, claro que não. Mas Yeshua pega, vai, responde e já fundamenta na Torá. E Yeshua já tenta se livrar de todos os problemas e ainda passa para eles, como se dissesse o seguinte: olha, como é que vocês não sabem o que estão escritos, não? Ou seja, é uma resposta dura, né? Yeshua responde: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Aí Yeshua fala: portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Ou seja, Yeshua foi bem duro aqui com eles. E eles replicaram, né? Yeshua já estava esperando isso. Por que mandou então Moshe da carta de divórcio repudiar? Olha só que diferença, gente. Se a gente for ler lá Devarim 24, que é onde fala da carta de repúdio, não é por qualquer motivo. Está escrito por qualquer motivo lá. Não, tem um motivo bem claro, né? Mas eles interpretavam de uma forma errada, né, e queriam colocar Yeshua contra o povo e jogaram isso para Yeshua. Então Yeshua sabiamente respondeu. Olha só. Por causa da dureza do vosso coração é que Moshe vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Olha o que Yeshua está querendo dizer o seguinte aqui. Olha, uma coisa é que o Eterno faz, parafraseando, uma coisa é que o Eterno faz por vontade dele. O Eterno faz uma coisa porque ele se agrada. Outra coisa é o Eterno fazer aquilo ali porque precisa fazer para você não morrer, para você não pecar. Por misericórdia você o Eterno faz, mas não é da vontade dele. Então, quando Yeshua fala aqui da dureza do coração, Yeshua está dizendo o seguinte: olha, não é o divórcio não é o ideal. E o Eterno nunca quis isso. Mas, porque vocês são ruins, porque vocês ainda não são sábios o suficiente, porque vocês ainda não sabem lidar com essas situações, o Eterno deu uma válvula de escape para vocês. Mas não quer dizer que porque o Eterno deu essa válvula de escape, que o Eterno se agrade dela.
né? E o texto continua. O texto continua. No princípio não foi assim. O que é que Yeshua está querendo dizer? Yeshua está querendo dizer que o próprio Moisés que escreveu sobre o divórcio foi o mesmo Moisés que escreveu que os dois são uma só carne. Então, o que é que Yeshua está querendo dizer? Yeshua está querendo dizer que não é a intenção do Eterno. Yeshua está fundamentando de tal forma a resposta dele para dizer que o seguinte, que o Eterno não se agrada do divórcio. Assim como o próprio profeta fala sobre isso, né? Mas Yeshua nem precisou citar o profeta aqui. E ele continua, Yeshua continua, né? Dizendo que no princípio não foi assim, ele continua. Eu, porém, vos digo, aqui Yeshua fala com toda a autoridade que ele tem de mestre da Torá, fundamentando, provando tudo aquilo que ele está dizendo. Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, né, ou prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Ele fala aqui que todo mundo comete adultério, ou seja, todo mundo vai pecar aqui. E ele para, ele não dá continuação. Né? E isso tá entre colchetes aqui, nessa versão da Bíblia, mas lá em Mateus capítulo 5, versículo 32, o texto fala também isso, né? Quem casar com a repudiada comete adultério. Observe aqui comigo. Aquela pessoa que foi repudiada, qual é a culpa que ela tem? Né? E assim, em regra, né? Lógico, existem exceções. Às vezes a pessoa que é repudiada foi repudiada porque fez besteira e pela besteira que ela fez, ela foi repudiada. Mas vamos imaginar aqui que o erro seja do marido, né? Que a mulher tá lá no canto dela fazendo tudo certinho e de repente o marido, olha mulher, não quero tu mais não, vou te dar a carta de divórcio. E vai dar divórcio para ela. Qual é a culpa que ela tem? E o pior ainda, qual é a culpa que outra pessoa que gostou dela, que quer se aproximar dela, que quer viver uma vida com ela e se junta e quer viver com ela feliz para sempre, que culpa esse homem vai ter, que pecado ele vai ter de querer viver um casamento sólido com ela, né, de respeitar ela, e ele vai ter pecado por causa do outro que abandonou? Ou seja, se a gente for interpretar isso aqui literalmente, a pessoa vai ser obrigada a viver com a outra a vida toda, sofrendo, porque vai ser pecado se separar? Será que é isso que Yeshua está querendo dizer? Claro que não. Eu acho que a essência aqui é a mesma essência lá do voto. Por isso que eu estou fazendo essa ligação. Tá? E eu vou trazer para vocês aqui. Eu já comentei uma vez com Caim, meu amigo Caim, Maurício Caim. Não sei se ele está hoje lá aí na nossa congregação, mas eu comentei com ele sobre isso. Que uma coisa é o pecado em si e outra coisa é quem responde por esse pecado. Na minha opinião, e eu depois vou perguntar a opinião dos meus irmãos que estão aí me ouvindo, na minha opinião, e de você que está me ouvindo também, você pode digitar aí no YouTube. Na minha opinião, o divórcio é um pecado. Ponto. Aconteceu um pecado. Agora, se a gente se aprofundar um pouquinho mais, a gente vai saber, tudo bem, houve um pecado. Agora, quem vai responder por este pecado? E eu vou ser ousado e vou responder. Quem responde por este pecado é quem deu causa ao pecado. Então, vou dar um exemplo aqui. Não estou anulando o que Yeshua falou, muito pelo contrário, estou ratificando. Né? Yeshua disse que a repudiada adultera, quem casa com a repudiada adultera. Houve um pecado? Houve. Mas quem vai responder por esse pecado? Quem deu causa ao divórcio. Se a mulher estava fazendo todas as obrigações dela, estava cumprindo tudo que ela deveria cumprir, estava sendo sábio, isso é complexo da gente julgar, né? Principalmente nós que estamos de fora do relacionamento é complexo. Mas o Eterno sabe, o Eterno é o justo juiz e o próprio casal ali sabe. Né? Então, vamos dizer que a mulher esteja 100%, esteja cumprindo o seu papel. E o homem gosta de ser prostituto, gosta de querer trocar de mulher, quer trocar por uma mulher mais novinha, vamos dar um exemplo assim, né? Quer abandonar a mulher da juventude dele. E ele arruma um motivo, arruma qualquer motivo ali, quer deixar aquela mulher, quer trocar por outra, e quer se justificar na Torá, porque na Torá dá essa brecha, digamos assim. Ele vai estar pecando, e vai estar levando a mulher a cometer o pecado. Aqui nesse texto do capítulo 63, até diz o seguinte, ó, quem repudiar a mulher, não sendo por relações sexuais, se casar com outra, comete adultério. Não era bem esse texto que eu queria. Acho que é outra tradução que diz o seguinte: leva a mulher a cometer o pecado. Tem uma tradução que fala o seguinte, que fala exatamente isso. Leva a mulher a cometer o pecado. Acho que é Mateus 5,32. Né? Ou seja, você está levando sua mulher a cometer um pecado. Se você está levando ela a cometer um pecado, quem é que vai responder por esse pecado? Ela cometeu, mas quem responde? Na minha opinião,
aquele que levou. Ou seja, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu estou dando, o homem. Se for o contrário, gente, a mulher é uma mulher insubmissa, é uma mulher que traz problema para casa, é uma mulher que não está obedecendo ao marido, não está respeitando, está tendo briga direta, está tendo confusão, o homem, olha, não dá mais, vou me separar. Pronto. Aí ele vai que se casa com outra. Ela também vai e se casa com outro, ou então ela fica sozinha. Não, vou ficar sozinha para não pecar. Mas ele se casou com outro. Aí, segundo Yeshua, aquele que casou também está em adultério. Tá, houve um pecado. Né? Houve o pecado ali da quebra do voto, do pacto. Porque o casamento é um voto, é um pacto. Né? Existem votos ali. Houve uma quebra de um pacto. Por isso que eu estou fazendo esse link com o Neder, com o voto. Mas quem vai responder, gente, por esse pecado? Na minha opinião, a mulher que deu causa a isso. Quer dizer que o homem vai ser obrigado a se sujeitar a viver infeliz porque não pode se separar. Não, ele se separa. Houve uma quebra do pacto ali? Houve. Houve pecado? Houve. Agora, quem vai responder por esse pecado? Na minha opinião, é um voto e responde-se igual ao voto. Quem responde é quem deu origem, quem deu causa a isso aí. Lógico que é muito complexo a gente dizer, olha, foi você que deu causa, foi você. Eu não sou juiz para dizer, para pegar todos os casamentos agora e analisar quem é o culpado, quem não é, quem está em pecado e quem não está. Né? Por isso que é melhor evitar. Mas se realmente for necessário e tiver que acontecer, vai acontecer e alguém vai responder. Às vezes os dois respondem, às vezes só um responde, né? E eu vou jogar essa bomba aí, vou ver se meus irmãos aí da congregação querem comentar alguma coisa sobre isso, ou se a gente pode mudar de tema e passar para o próximo, que é sobre tribos. Ed, o Val, pode falar, pode falar. Pode passar para o próximo, viu? Meu irmão aqui comentou alguma coisa aqui no YouTube, né? Nel, pode falar, Ed, pode falar, Valdo, pode falar. É tão complexo que às vezes a gente tenta se abster. Porque realmente, se a gente for usar uma lógica do que a gente conhece de Adonai, eu busco dessa forma. Eu leio, eu entendo que Adonai se revela através da palavra dele, que ele é justo. E quando a gente analisa a justiça dele, a gente vê que se o homem repudiar a mulher sem ser por fornicação, por adultério, você vê uma injustiça, a mulher não poder casar com outro e continuar a vida feliz, e quem casar com ela cometendo pecado, os dois, você vê que parece que algo destoa nisso daí e não está correto. Mas o que está escrito realmente dá a entender que mesmo separando e não sendo, mesmo não sendo por adultério, separando, quem casar com a repudiada, mesmo na Peshita, eu peguei a Peshita aqui para dar uma olhada, para ver se nela tinha um esclarecimento melhor, já que é traduzido do aramaico, dá essa ideia também de que separou, mesmo separando e não sendo por adultério, ela peca se casar e quem casar com ela peca. Mas a gente entende, e eu concordo com você, não tem uma lógica nisso daí, diante da justiça de Adonai. Diante da justiça dele, de tudo que a gente lê e entende, a gente vê que aqui é algo que destoa. Será que não houve um erro de tradução? A gente tem cópias da cópia, não tem original. Será que nisso daí não se perdeu um pouco do sentido? Já que por trás disso daí, ela não pecou porque quis, ela foi induzida ao pecado, que é o que você falou. Será que esse pecado não vai recair sobre o marido, que foi quem repudiou ela sem ter motivos? Como é que ela vai ser infeliz pro resto da vida, vai viver sozinha, sem um homem para cuidar dela, para tomar conta, e eles vão casar e vão viver em pecado? E nesse ponto eu concordo com você. Não houve motivos, a única brecha que a Torá dá é o adultério. Por quê? Porque nem o próprio Adonai suporta o adultério. Lembra quando o povo se prostituiu com outros deuses? Adonai repudiou, ali foi um adultério para ele, e ele falou o tempo todo com Moisés, é o seu povo, não era mais o meu povo, é o seu povo, até que Adonai, o povo se arrependeu, e aí a gente vê que realmente, dentro de um casamento, mesmo quando ocorre o adultério, se existe o arrependimento e existe a possibilidade de perdão, para ele é agradável que haja o perdão e que convivam juntos, que exista o perdão de verdade. Mesmo existindo a possibilidade de separação, porque com ele foi assim. O povo se arrependeu diante do adultério com ele e ele perdoou o povo. Passou aquele tempo, digamos assim, zangado, chateado com o povo, normal, mas ele perdoou. Então o homem tem que seguir esse exemplo também. Mas eu concordo com você, tem uma lógica por trás disso, onde a gente vê que o pecado deveria recair sobre quem obrigou, ali não foi porque ela quis, obrigou ela a cometer tal pecado. Exatamente, Valdo. E
Para deixar o negócio mais claro, né? Imagine que a pessoa dá a carta de divórcio para uma mulher, né? E provavelmente vai se casar com outra. Se ele se casou com outra, e vamos dizer que esse divórcio não foi legal, né? Porque não tinha um motivo justo, então praticamente ele já cometeu adultério. Se ele cometeu adultério, a outra mulher que está livre, está livre. Né? Então você vê que Yeshua dá aquela resposta, mas ele não se aprofunda naquilo ali. Ele dá uma resposta técnica para se livrar daquele teste, daquela aprovação que estavam querendo impor sobre ele. Né? Mas a Torá, ela está aí. Né? Tá aí para a gente se debruçar, para a gente estudar, e a gente conhece o caráter do Eterno, como o Valdo falou, e com certeza o Eterno não tem o inocente por culpado, né? Nem tem o culpado por inocente. Então, aqui, meu irmão comentou aqui sobre a questão da responsabilidade do homem, né? Quando ele está confirmando aquilo ali que a gente falou, né? Quando ele está sob responsabilidade dos pais é uma coisa, quando ele é dono da própria cabeça ali, consegue se suster, consegue cumprir aquilo que ele falou é outra, né? Falando ali até falou sobre a questão da tradição dos 13 anos do jovem, do Bar Mitzvah, né? E tem o Marossi também, eu acho que é isso o nome que está aqui no YouTube. Ele também falou sobre essa questão, quando o julgo é desigual, né, o casamento ele se torna muito difícil, né, quando não está pautado ali na palavra do Eterno, fica tudo muito difícil, e realmente é isso. Né? Agora a gente pode mudar de tema, lógico que a gente vai continuar pesquisando sempre, né, e vocês podem mandar suas dúvidas, tanto aqui nesse vídeo, ou agora ao vivo, ou quando esse vídeo for postado no YouTube, você pode deixar seu comentário, ou mandar um e-mail para a nossa congregação, ou escrever lá no direct do nosso Instagram, ou nas nossas redes sociais, né, e sempre vamos tentar responder você o mais rápido possível. Né? Indo para o próximo tema agora, né, que é o tema de tribos, a gente vai falar um pouquinho sobre essas filhas de Zelofeate, né? Olha só. Números 36:3, a lâmina 64 aí para Valdo colocar na tela, e está escrito o seguinte: e se elas se casarem com os filhos das outras tribos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança dos nossos pais, e acrescentada a herança da tribo a que vierem a pertencer. Assim será tirada da sorte da nossa herança. Olha, esse verso aqui para mim, ele elucida várias coisas. A primeira delas é a seguinte, é que a mulher, ela não dá nome a nada, a tribo, a descendência, né? Então aqui, no caso das filhas de Zelofeate, elas eram, se eu não me engano, da tribo de Manassés, né? Menashe. Se eu não me engano, era de Efraim, eu acho que era de Menashe, a filha de Yosef, né? Manassés. Aí, se elas se casassem com alguém da tribo de Levi, por exemplo, elas passariam a ser da tribo de Levi. Se elas se casassem com alguém da tribo de Judá, por exemplo, elas seriam da tribo de Yehudá. Elas passariam para essa tribo. E, consequentemente, a herança delas, né, ia se juntar com a do marido. E os filhos seriam da tribo de Judá, iriam herdar aquela herança ali. Então, aquele pedaço de terra ali sairia da tribo de Yosef e iria para a tribo do marido dela. De Judá, ou de Levi, ou de Simeão. A tribo que ela escolhesse para se casar que fosse diferente da dela. Então, os homens da tribo dela foram e questionaram isso, por causa de questão de herança. Né? Então, eu vou tentar aqui ser ousado novamente, vou tentar parafrasear. Vamos dizer que ela gostasse muito de alguém de outra tribo e dissesse, não, mas eu quero casar com aquela pessoa da outra tribo ali. O que é que iria acontecer? Ela seria proibida? Não. Não, ela não seria proibida. O que é que iria acontecer? Olha, você quer casar com essa pessoa dessa tribo? Então, tudo bem, case com ela, agora você não vai ter direito a essa herança, porque essa herança não vai sair da sua tribo. Você casa e essa herança continua na tribo de Yosef, você não vai receber herança. Suas irmãs, se casarem dentro da tribo, recebem, e você não, ela fica representando a herança do seu pai. E ela casaria com quem ela quisesse. Não existe proibição de casar com outras tribos, das tribos se misturarem no povo de Israel. Não existe. Né? Pode se casar com um gentil, quanto mais dentro do próprio povo. Não existe essa proibição. Aqui foi questão de herança. Né? Em relação à herança, se elas quisessem, aqui já é uma interpretação minha baseada no texto, elas poderiam, porém não receberiam a herança, porque a herança não poderia sair da tribo. Tá? E isso eu fiz um certo paralelo lá com a história de Yeshua. Por quê? Porque algumas pessoas eles querem questionar isso por falta de conhecimento da Torá. Né? Então, Valdo vai dar um clique aqui nessa mesma lâmina 64 e vai aparecer aqui embaixo o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 5, falando sobre a família de Yohanan, João, aquele que batizava.
Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Aharon e se chamava Isabel. Então, a mulher dele era das filhas de Aharon, então ela era levita, ela era da tribo de Levi. Aí, Valdo vai dar mais um clique, vai aparecer Lucas capítulo 1, versículo 36, alguns versos ali na frente do mesmo capítulo. E Isabel, tua parenta, né, tá grifado aí, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Aqui foi uma mensagem que Miriam, a mãe de Yeshua, recebeu. Isabel, ela é parente dela. Algumas pessoas falam prima, mas eu até tentei procurar se era prima mesmo e não achei fundamento para isso. Não sei se é tradição oral, não sei se foi passado, ou se é erro mesmo de teologia, mas de qualquer forma era parente, não dá para saber o grau de parentesco, mas era parente. Algumas pessoas querem forçar a barra e dizer que era parente por ser do mesmo povo, né? Era para o povo de Israel. Eu acho que não, eu acho que tinha assim uma linhagem mais próxima ali, mas não dá para saber se era prima exatamente. E que primo era esse, né? Se era primo de 4º grau, se era primo de 6º, etc. Mas era prima não, desculpa, era parente dela. E as pessoas questionam sobre isso. Opa, peraí, existe um erro sobre isso aí. Por quê? Porque a Torá proíbe se casar com pessoas de tribo diferentes. Então, como é que José, marido de Maria, era da de Judá, e como é que Maria era da de Levi? Não, gente. Primeiro que a Torá não proíbe casar com tribos diferentes. Primeira coisa. Né? Mas as filhas de Zelofeate, ali foi a questão da herança. A herança não podia sair da tribo. Se ela quisesse casar com outra pessoa, ela casaria. Tanto é que o próprio povo da tribo dela foi falar, olha, ela pode casar com outra pessoa. E se ela casar com pessoa de outra tribo, como é que fica a nossa herança? Ou seja, a questão foi da herança, foi da terra. A terra que ainda seria conquistada. Né? Diferente de você poder se casar. Porque não pode misturar o sangue. Conversa. A própria Torá fala que pode. Então, e aí, o que é que vai acontecer com aquela mulher ali? A mulher da tribo de Judá casou com um homem da tribo de Levi. Simplesmente, ela vai virar da tribo de Levi. Né? É bem simples, o texto não é difícil nisso. Volta, vai dar mais um clique e vai aparecer aqui as genealogias de Yeshua. Né? Nesse mesma lâmina 64, Valdo, lá no finalzinho vai ter genealogias de Yeshua. Vai ter a paterna, que está lá em Lucas 3, 23, 38, segundo a minha opinião. Essa aqui é a genealogia paterna. E em Mateus 1, 17, a genealogia materna, que até nosso Loche Edivaldo trouxe um estudo sobre isso, fundamentando muito bem o porquê ele acredita que Mateus 1, de 1 ao 17, refere-se à materna, e eu também concordo com ele nisso. Por quê? Porque o próprio texto fala, né, das 14 gerações, né, de Davi, de Abraão até Davi, 14, de Davi até o exílio para a Babilônia, 14, e do exílio para a Babilônia até Mashiach, 14. E se você for contar ali como José sendo marido de Maria, como foi traduzido para você, você não vai chegar a 14, 14, 14, você vai chegar a 14, 14 e 13. Mas se você conta José como pai de Maria, fica certinho, fica 14, 14, 14. Então, como o Ed já explicou, né, eu estou aqui só falando rápido para vocês lembrarem, né, Mateus 1, do 1 ao 17, embora esteja lá escrito que é José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, como se a genealogia fosse de José, na verdade não, é José, né, José, pai de Miriam, né, pai de Maria, e da qual nasceu Yeshua. Ou seja, a genealogia de Mateus 1, 17 fala de Miriam, né? É a genealogia materna de Yeshua. Yeshua tem 2 genealogias, por quê? Porque uma é da mãe, Mateus 1 é da mãe, e Lucas 3 é do pai. Então, essas 2 genealogias são da tribo de Judá. Maria é filha de Salomão, né? Da descendência de Salomão, e Yosef é da descendência de Natã, né, como se eles fossem primos ali muito distantes, né, mas são da mesma tribo. E como é que ela tem uma prima da tribo de Levi? Qual o problema? Né? Em algum momento a tribo de Judá se juntou com a tribo de Efraim, alguém teve um filho com a tribo de Efraim e foi dando descendência e foi ficando. Né? Não tem problema nenhum nisso, tá? Então, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, ou se a gente já pode ir para o último. É o último tema? Isso, é o último tema da nossa porção, que é a Cidade de Refúgio. Ed, quer fazer algum comentário? Não, pode seguir. Bom,
Falando aqui sobre a cidade de refúgio, gente, que a gente já passou de meio-dia, agora que eu vi, o tempo passa muito rápido aqui quando eu tô com vocês, né? É muito bom estar aqui com vocês, tá? Sobre a cidade de refúgio, gente, é um pouco parecido com esse tema do divórcio, né, da dureza do coração. Uma vez a gente até conversou sobre isso, o Edivaldo e o Lorisvaldo, a gente comentando sobre isso, sobre teologia, né? E a gente, se eu não me engano, a gente falou sobre essa questão da cidade de refúgio, que é um texto difícil, um texto complexo, né? E essa porção de hoje fala sobre isso. Né? Volto para colocar no slide aí, slide 65. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Eu acredito que vocês já sabem de que esse texto está falando, né? Números, capítulo 35, versículo 26 ao 28, é um texto da nossa porção, dessa semana, e é um texto que fala sobre a cidade de refúgio. Esse homicida aqui é um homicida culposo, digamos assim, né? Ele matou sem dolo, ele matou sem intenção de matar. Foi um acidente, né? Mas o texto trata ele como um homicida, mas não trata ele como um culpado, né? Ele vai ficar nessa cidade de refúgio, vai passar por um julgamento, sendo comprovada a sua inocência, ele vai viver ali como se fosse um asilo para ele. Asilo é um exílio para ele, né? Ali vai proteger ele ali, exílio. E ele não pode sair daquele limite. Se ele sair daquele limite ali, ele pode ser morto pelo vingador do sangue. Aí vem as seguintes questões, né? Peraí, mas é lícito o vingador do sangue matá-lo? Mesmo sabendo que ele não fez aquilo ali por querer, foi um acidente, foi julgado, foi comprovado, e mesmo assim ele ainda pode matar, né? Eu acredito, e eu já vou ser ousado mais uma vez, a gente, né, Ed, que ensina a Torá, a gente tem que ser ousado em alguns momentos. Por quê? Porque nem sempre as coisas da Torá estão claras. Às vezes a gente tem que deduzir, às vezes a gente tem que interpretar, então a gente tem que ter certa ousadia em alguns momentos. E aí é que vem a responsabilidade, porque se a gente for ousado e acertar, graças ao Eterno que nos deu sabedoria para isso. Se a gente for ousado e errar, a gente paga o preço por aquilo ali. Né? Então, por isso que eu estou dizendo que aqui eu já vou interpretar para você. Eu creio que essa lei aqui de cidade de refúgio é semelhante ao que a gente estudou aqui agora, ao divórcio. Foi dado pela dureza do coração. O Eterno sabia que, se impedisse de todas as formas ali, aquela pessoa que estava com um espírito de vingança, né, de se vingar, que eu acho que é o que está no coração do Eterno, a vingança não é do Eterno, a própria Torá fala isso, os próprios profetas falam sobre isso, né, que a vingança pertence ao Eterno e não à pessoa em si. Mas se o Eterno proibisse isso de todas as formas, existiria muito pecado no povo. O povo ia querer se vingar de toda forma, não ia respeitar, existiria pecado e o Eterno teria que agir. Então, o que é que o Eterno faz? Mesmo não sendo da vontade dele, o Eterno abre uma brecha por causa da dureza do coração. Agora eu vou tentar imitar meu mestre, mas no princípio não foi assim. Né? No princípio não foi assim. O mesmo Eterno que permite, vou falar agora como Yeshua falou lá no divórcio, né? O mesmo Eterno que permite o vingador do sangue se vingar, é o mesmo Eterno que diz que a vingança pertence a ele. Então, para mim aqui, fica claro, para mim, tá? O texto não fala isso, mas para mim, a interpretação minha, estou sendo ousado, eu entendo que isso aqui não é a vontade do Eterno. O Eterno não tem vontade que exista um vingador do sangue, o Eterno não tem vontade que, mesmo após um julgamento, que seja provado que aquela pessoa ali fez aquilo ali sem dolo, né, sem intenção, fez aquilo ali sem querer, foi um acidente, e mesmo assim ainda ter uma pessoa querendo matar aquilo ali, eu acredito que aquilo não está no coração do Eterno. Mas o homem, como tem coração duro, e não pense que é o homem só daquela época, porque isso aí é na época dos profetas, o homem é muito duro, não. O homem da época dos profetas tem o mesmo coração do homem do nosso tempo. Né? Nada mudou. Acredito que haverá uma mudança quando Yeshua estiver reinando aqui, quando tivermos os corpos transformados. Mas hoje em dia temos o coração até mais duro ainda, porque Yeshua falou que por se aumentar a iniquidade, né, o amor de muitos vai esfriando. Então, cada dia que passa, a iniquidade se aumenta mais, o coração fica mais duro. Os homens antigamente, você vê que até o homem que não era... Observe esse exemplo, para você ver como é fácil entender.
antigamente, até aquelas pessoas que não serviam ao Eterno, até os ímpios, vamos dizer assim, aquelas pessoas que eram inimigas do Eterno, elas tinham uma palavra, elas tinham uma moral. Mesmo elas sendo inimigas do Eterno, elas diziam o seguinte: olha, a gente vai dar uma pausa na guerra aqui. E dava mesmo, e respeitava aquilo ali. Olha, a gente aceita, a gente vai fazer um pacto aqui contigo, e a gente, se você vencer, se você fizer tal coisa, a gente vai ser fiel a esse pacto. E eram fiéis mesmo. Às vezes quebravam, mas eram bem mais fiéis que hoje. Hoje em dia, você vê lá em Israel como acontece, né? O grupo terrorista diz que pede um cessar-fogo, aí Israel vai e aceita, não, tudo bem, vamos cessar fogo então. Aí, passa algumas horas, eles são os primeiros a atirarem um bocado de míssil. Ou seja, que palavra é essa? Que moral é essa? Coisa que antigamente dizia, olha, não, a gente, por causa do nosso rei que morreu, por causa do rei, por causa de um general importante de vocês, a gente vai parar a batalha por hoje. Hoje não vai ter mais batalha. E parava mesmo e se respeitava. Então, assim, a moral está se perdendo a cada dia que passa. O coração do homem está ficando mais duro a cada dia que passa. Então, não acho que isso aqui foi uma lei que só servia antigamente, porque antigamente o povo tinha coração duro. Hoje nós temos o coração mais duro que antigamente, infelizmente. Para fugirmos dessa regra, eu acredito que é só quando nós abrimos o nosso coração para o Eterno faz morada nele, o Eterno vai amolecendo nosso coração, vai moldando nosso coração. Porque se a gente for deixar se levar pela contemporaneidade, nós teremos o coração mais duro do que os homens antigamente. Então, essas cidades de refúgio são cidades que a gente olha assim, às vezes a gente vê que foge um pouco da essência do Eterno, né? Mas eu creio que foge por quê? Porque o Eterno é misericordioso e pela dureza do coração, o Eterno nem sempre faz o que ele quer. Às vezes o Eterno faz o que precisa ser feito, às vezes o Eterno faz aquilo ali com o coração partido. Olha, eu não queria fazer isso, mas eu tenho que fazer, porque se eu não fizer isso, eu vou ter que matar todo Israel. Eu vou ter que sair matando mais da metade do povo. Então eu vou deixar essa brecha aqui para tentar, pela minha misericórdia, tentar não destruir o povo, tentar salvar ali o máximo de pessoas possíveis, né? Então essa é a minha opinião sobre a questão das cidades de refúgio, tá? Não sei se Ed quer comentar alguma coisa sobre isso, se Walter quer comentar alguma coisa, mas eu já vou passar a palavra para eles até para terminar o serviço. Mas antes de passar, eu vou entrar aqui no slide 66. Valdo vai colocar o slide 66 na tela e eu vou cantar com vocês aqui, ó, o Hazak, Benit Hazek. Nós terminamos um livro da nossa Torá, da nossa gloriosa Torá, né? E a gente é costume da nossa tradição recitar essa frase, né? Hazak, Venit Hazek, força e sejamos fortalecidos para continuar estudando a Torá, continuar se dedicando na obra do nosso Deus, adorando. E estudar a Torá também é um tipo de adoração, é um serviço que você está prestando ao seu Deus. Então estude, cada dia mais estude o máximo que você puder. E eu vou passar a palavra aqui para nosso Edivaldo, nosso Roche, e ele vai fazer os comentários que ele achar necessário e vai estar encerrando o nosso estudo, o nosso serviço da Torá de hoje. Agradeço a você a paciência, tá? Peço perdão, peço desculpa se eu ofendi você em alguma coisa, não foi minha intenção aqui é estudar, ensinar e aprender com vocês, e estou aberto, minhas redes sociais estão abertas para que você possa fazer o comentário que você quiser, o questionamento que você quiser, e certamente eu aprenderei contigo também. Shabbat Shalom, e Ed, a palavra é com você.